Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí para nossa série aí, né? Day trade do zero ao trade aí, né? Então hoje eu quero falar sobre order block. O que seria order block? Seria um bloco institucional, de grande interesse institucional, né? Que eles formam no gráfico para depois eles voltarem nesse nível de preço, nessa faixa de preço. Então, quando a gente consegue identificar isso no gráfico, a gente consegue tirar um proveito disso, né? Eu vou explicar como funciona e também vou mostrar na prática, né? Como que funciona na prática também, beleza? Então, order block, blocos institucionais, como que funciona? Vamos imaginar que o gráfico está aqui, tá vindo, né, numa tendência de baixa aí, né? Tá vindo desde lá de cima lá, tendência de baixa aí. Aí aqui a gente vê uma reversão aqui, tá? A gente vê o gráfico batendo ali, voltando aqui e indo com força para cima, com interesse mais acima aí. O fato deles fazerem isso daqui no meio, um candle de venda no meio do candle de compra, no caso, isso daqui classificamos como order block. Isso daqui. No gráfico a gente pode até deixar ele marcado depois, né? Para a gente poder tirar proveito disso mais para frente, aí, no futuro próximo. E como qual que é a explicação de uma criação de order block, no caso? Aqui seria um sell to buy. Eles vendem para comprar. O institucional, pessoal, não trabalham como a gente, tá? Eles trabalham de forma diferente, eles não trabalham com stop loss. Vamos supor que a gente for fazer uma entrada aqui, a gente vai colocar nosso stop no fundo aqui. Eles não trabalham assim. Então, eles criam esses order blocks, no caso, como eles venderam para comprar aqui, essa venda deles, eles ficaram com uma posição negativa ali para eles. Tá? Eles ficaram com uma posição negativa ali. Então, ao mesmo tempo que eles compraram aqui, essa posição deles está positiva, essa outra posição deles está negativa. E qual que é o interesse nosso aqui neste caso? Como a gente percebeu, eles quebraram topos aqui, quebrando estrutura. Eu já expliquei sobre choque, né? Vamos imaginar que o preço fez isso daqui, né? Tava aqui, fez isso, aí fez isso daqui. Então, este movimento aqui seria um possível choque, né? Então, qual que é a explicação do nosso interesse do order block no caso? A gente marcou aqui essa região, deixou marcado, percebeu a quebra de estrutura, né? Quebrou a estrutura aqui. Opa, já vamos ficar esperto. Dependendo, tá, pessoal? Dependendo da situação, a gente tem que ver todo o contexto, a gente tem que criar uma narrativa, né? Dependendo do contexto. Aqui, na verdade, para a gente poder marcar um bloco de qualidade, a gente precisa de vários fatores. Eu preciso explicar isso em outras aulas, tá? Mas vamos imaginar aqui, já vou fazer uma explicação rápida aqui. A gente precisa. Vamos supor que o preço chegou nesse momento aqui, a gente percebe que ele quer preços mais altos aí, né? Só que a gente tem que levar em consideração outros fatores. Vamos imaginar que isso daqui seja um ponto de interesse no macro. Chamamos de POI, ponto de interesse. Ponto de interesse. Vamos imaginar que ele pegou a liquidez aqui, tá? De um ponto de interesse à esquerda do gráfico, né? Eles pegaram a liquidez. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá, pessoal? A gente tem que construir uma narrativa antes de entrar no trade. Então a gente percebeu que ele pegou o ponto de interesse e fez esse movimento aqui, movimento forte, deixando ineficiência. Não expliquei sobre isso ainda, mas vou explicar no próximo vídeo também. Ineficiência. Vou fazer uma breve explicação aqui, tá? Ineficiência no preço seria, vamos imaginar que aqui tem um pavio.
Pavio. Pavio, né? Aí vamos imaginar que aqui pegou a liquidez, né, de baixo. Opa. Pegou a liquidez ali, tá? E aqui fiz outro pavio. Aqui, opa. Aqui formou um candle de baixa. Vamos imaginar que ele fez um pavio aqui. Então, esse espaço aqui que ele deixou vazio, sem preenchimento de pavis aqui no caso, de pavios, esse espaço chamamos de ineficiência de preço. O preço, por si só, o mercado, é a busca inconstante de eficiências. O mercado é o mercado eficiente. Então, quando a gente consegue mapear o mercado e rastrear esses movimentos do mercado, quando o mercado faz um movimento muito forte, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que, na verdade, a gente já sabe que isso aqui é a mão do institucional. Só um institucional que tem a força de fazer um movimento forte assim, pessoal. Só um institucional. Nós, CPF, os operadores aí, os day traders, né, os traders, os operadores aí, a gente não consegue com nossos pequenos lotes fazer um movimento forte assim, bruscamente alto, forte, né? Então a gente sabe que isso daqui é uma zona institucional. E depois o preço fez isso daqui, ó. Subiu. Subiu. Subiu aqui. Seu paviozinho aqui. Seu outro paviozinho aqui. Então vamos imaginar esse cenário, tá? Esse cenário aqui. A gente sabe que aqui tem uma ineficiência, né? E aqui nós temos um order block. A gente pode até marcar até com o pavio ali. Order block. Então a gente sabe que aqui o institucional está com a sua posição negativo. E eu vou explicar em um outro vídeo sobre ineficiência, tá? Então aqui a gente sabe que tem uma ineficiência. Então a gente sabe que o institucional vai querer fechar essa ineficiência e vai querer fechar a ordem negativa dele, né? Então o que eles fazem? Em algum momento, né? O institucional vai fechar essas ordens deles. Ele vai caminhar aqui para fechar a ineficiência que ficou aqui aberta, mitigar o bloco, né, o bloco institucional. O que seria mitigar? Seria tocar na região mesmo, né, para fechar a ordem deles e continuar o movimento de alta, continuar porque o interesse deles neste momento, neste cenário, já que tocou no ponto de interesse à esquerda do gráfico, seria um cenário que seria um cenário de alta, que eles querem preços mais altos aqui, né? Então, isso é um ordem block. Já estou explicando aqui neste caso que o bloco, que consideramos esse bloco aqui como um bloco de muita qualidade, de interesse institucional também, porque ele deixou uma ineficiência de preço, tá? Diferente se fosse um cenário, se não fosse esse o caso, tá? Seria isso daqui, no caso, vamos supor. Vamos supor que fosse um cenário assim, ó, né? Um cenário assim, sem ineficiência aqui, tá? Já com o pavio fechando todo essa faixa de preço aqui, no caso. E esse pavio também já fechando. Então muita gente confunde isso daí, tá? Tem muita gente ensinando de forma errada aí. Como ele já fechou com... Então o pavio a gente tem que levar em consideração. Como ele já fechou aqui, o pavio já continuou subindo. Aqui ele já
e já fechou, né? A ineficiência dele. Então, a partir daqui, o preço já continua subindo. Por isso que muitas vezes o preço às vezes não volta. Às vezes a gente acha que é um bloco, né? A gente marca no gráfico, porque a gente viu esse movimento, né? Não, aqui eu coloquei a cor errada. Aqui seria a cor verde mesmo. Só que já fechou a ineficiência, já mitigou o bloco e já foi embora. Aqui também já fechou a ineficiência e já foi embora. Então, por isso que muitas vezes a gente não vê o preço voltando aqui, né? Para mitigar o bloco. Porque a partir daqui, ele já fechou e já foi embora. Entendeu? Então, a partir desse conhecimento, vamos para o gráfico para mostrar para vocês como funciona tudo isso aqui que eu expliquei hoje na prática. Beleza? Estou aqui com o euro no mercado Forex, euro dólar aqui. Então vamos imaginar esse cenário, tá? Esse cenário aqui. Lembrando que essas técnicas funcionam em qualquer ativo que possui liquidez, tá? Então, estou aqui no Forex, mas ele funciona também em criptomoedas, funciona também na bolsa de valores, índice, né, brasileiro, americano, qualquer mercado que possui liquidez aí, beleza? Então vamos lá, gente. Aqui a gente veio fazendo topos e fundos ascendentes, né? A gente já aprendeu sobre isso. Topos e fundos ascendentes, buscando liquidez. E tá mexendo aqui, olha lá. Né? Aqui, neste momento aqui, ele consolidou. O mercado ficou andando de lado aqui, na verdade, né? Ficou andando um pouco de lado, um tempo aqui de lado. Isso acontece muito, tá, no mercado. Deixa eu apagar isso daqui para limpar o gráfico. Ele ficou andando de lado, né? E após isso que é importante a gente identificar, tá? O que nós vemos quando o preço quebra as estruturas aqui para cima, né? Quebrou esse topo aqui no caso, o último topo aqui desse cenário que foi esse topo. O que ele faz aqui quando ele quebra o topo? Deixa ineficiência, lembra que eu falei sobre ineficiência? Deixou ineficiência de preço aqui. E aqui, tá vendo? Tem todo esse espaço de ineficiência, todo esse espaço aqui. Quebrou a estrutura, né? Fazendo o nosso boss. Expliquei sobre isso também, que é a continuação, né? Continuação de alta aí. Quebra de estrutura, break of structure. Structure. Quebrou aqui o topo, né? E perceba o que ele fez antes de quebrar, antes de fazer todo esse movimento aqui de alta, pessoal. O que ele fez? Deixa eu puxar mais para cá. Apagar isso aqui. Lembra o sell to buy? Aqui, ó. Tá vendo esse isso aqui é um candle de venda. Tá vendo esse candle aqui? Venderam para comprar aqui. Este bloco é um bloco de muita qualidade, pessoal. Então eu vou anotar. Eu vou anotar desde do começo da ineficiência até o final desse bloco aí. Tá? Essa região aqui seria uma região de bloco, se for em gráfico maior aqui, a gente pegaria toda essa região aqui, tá? Toda essa região aqui. Vou anotar toda essa região aqui de bloco, porque foi a partir daqui, né, aqui ele até andou de lado, a partir daqui que fez todo esse movimento. Tô mais de olho nesse bloco aqui. Porque se a gente fosse fazer a entrada, a gente não ia fazer uma entrada com um stop tão pequeno aqui, tá, pessoal? Não seria um stop tão curto assim, tá? Não ia colocar o stop aqui, né? Eu colocaria mais para baixo aqui, né? A gente teria que ver o cenário e tal, entendeu? Mas vamos imaginar que aqui fosse esse cenário aqui, já pegaria todo o stop de toda essa região aqui. Tá, vamos lá então. Então, essa zona aqui é uma zona de muito interesse institucional, né? E com a ineficiência de preço, igual eu falei, o preço sempre vai buscar ineficiência. Então vamos lá, vamos ver o que acontece a partir disso. O preço fica consolidado, andando, buscando liquidez aqui em cima dos topos. Já falei sobre liquidez também, tá? Topos e fundos que tem muita liquidez.
Aqui tem muita liquidez abaixo disso, com uma ineficiência muito grande aqui. Então a gente sabe que aqui seria uma zona muito interessante aí do gráfico. Então, após captura de liquidez em algum ponto de interesse do gráfico, né? Então, capturando liquidez lá para cima lá. Após a captura de liquidez, provavelmente ele deve ter pego algum ponto de interesse aqui. Vamos ver aqui onde ele pegou aqui. Vamos ver onde ele pegou. Olha lá onde ele pegou. Região de bloco, pessoal. Olha o tamanho do bloco. Isso aqui é tudo um bloco. Porque a partir desse, apesar de não ter aquela ineficiência grande, só que a partir dessa região aqui, a gente teve todo esse movimento de queda. Essa região aqui, esse topo aqui é um topo de muita qualidade, tá? Até porque ele pegou a liquidez acima desses topos aqui, ó. Então ele ficou um topo de muita qualidade. Então a partir desse bloco aqui, ele fez todo esse movimento de baixa, né? Então esse bloco aqui é um bloco muito interessante. Não tem aquela ineficiência grande neste tempo gráfico, só que tem todo esse movimento. Então pode ver como o preço movimenta dessa forma. Blocos institucionais, busca de topo. Mais para frente ele vai buscar esse topo aqui, tá, pessoal? Aqui neste caso aqui, eles não buscaram, tá? Só mitigaram um bloco lá, que estavam com a ordem pendente deles lá, eles foram lá fechar. Aqui neste caso, chamamos de choque, né? Ou SMR, aí, Smart Money Reversal. Então vamos lá. Continuar vendo aqui o que vai acontecer aí. Olha lá. Olha lá onde eles atingiram. Já pegou, mitigou, fechou todo o bloco, né? Vamos ver aqui. Fechou o bloco. Pode ver que deu só uma beliscada. Só deu uma beliscadinha aqui, ó. Nesse bloquinho. Deixa eu refinar esse bloco. Refinar esse bloquinho aqui. Lembra que eu falei que tinha que pegar começo da ineficiência? Olha lá. Deu uma leve beliscada, pessoal. Fechou toda a ineficiência de preço que tinha aqui. E o preço voltou a subir. Preço. Preciso falar sobre figuras gráficas, assim, só para a gente poder visualizar a liquidez. Mas eu já falei sobre isso na aula de liquidez aqui, ó. Podemos ver uma linha de tendência, ele vai respeitando essa linha de tendência, né? Uma trend line, vai respeitando, formando liquidez, muita gente colocando, muitos operadores colocando seu stop loss acima dos topos. Eles fazem isso para depois buscar toda essa liquidez. Então, pegou no ponto de interesse, aqui chamamos igual eu coloquei lá no começo da aula. Chamamos de PD Arrays ou um POI, que é um ponto de interesse. Ponto de interesse. Então, se a gente tivesse armado nossa arapuca aqui, né? Colocaríamos o stop ali abaixo daquele fundo e buscaríamos o topo ali, ó. Eu colocaria nesse topo aqui, ó, né? Um pouco antes até. Cara, olha só que trade top. Um trade 8 para 1. Se tivesse colocado R$100, arriscar R$100 aqui nesse trade, teríamos feito R$800 aqui, pessoal. R$800. Vamos ver se vai pegar esse topo ali. Vamos ver se vai pegar. Ah lá, pegou. Até foi embora, tá? Mas a gente tem que quando a gente for entrar em trade, a gente tem que definir um alvo, tá, pessoal?
gente não pode ter um alvo aleatório, porque o preço pode muito bem ele voltar aqui e buscar, a gente não sabe o que pode acontecer no mercado. É um, é um mercado. Pode acontecer qualquer movimento, pode ter um institucional interessado em preços mais baixos e ele mandar o preço para baixo e entrar com venda forte e entrar o preço para baixo. Por isso que é importante a gente usar algumas estratégias de trade aí, né? A gente pode fazer uma outra aula sobre isso, né? Estratégia de trade, estratégia de ir subindo stop, né? E colocando stop gain. No caso aqui, por exemplo, se o preço começa a nosso stop está aqui, vamos por imaginar que nosso stop está aqui. Aí o preço começa a se desenvolver, a gente vai subindo stop, colocando abaixo dos fundos. Olha lá, vai subindo stop, né? Aí vamos supor que ele chegou lá, fez aquele fundinho, vou colocar aqui. Aí vamos supor que ele volta. Aqui a gente teria saído no lucro também aqui, ó. Trade de 6 para 1, né? Ou então, mais conservador, deixaria o stop aqui até ele chegar lá em cima. Se o preço voltasse e nos tirasse aqui, né, teria feito um trade 4 para 1, hein? Ou assim a gente consegue se proteger também, tá, pessoal? Às vezes o trade não desenvolve da forma que a gente quer, vai lá, às vezes não atinge o nosso alvo e faz isso, tá? Então, às vezes para evitar esse tipo de movimento, né, a gente ao invés de deixar o stop lá, quando o preço começa a movimentar, a gente já vai pro stop, coloca o stop no zero, deixa o stop no zero. E dependendo da situação, a gente vai subindo stop para ficar com stop no ganho aí, né? Fazendo nosso break-even. Beleza, pessoal? Então a aula a aula de hoje é sobre, né, order blocks. Existem vários tipos de order blocks. Eu quero passar para vocês primeiro como identificar order block, né? Eu acredito que ficou claro, hein? E mais para frente a gente vai passando sobre os diferentes order blocks que existem aí, tá? Então a aula de hoje é essa. Valeu, obrigado por assistir até aqui. Já curta aí, pessoal, para dar uma força no canal aí. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.